Nós vamos meditar nessa noite, meus queridos irmãos, falando sobre a fé inabalável como exemplo de vida, daqueles que foram exemplo através dos ensinamentos das Escrituras Sagradas do Velho Testamento. E Deus com certeza irá falar no teu coração nessa noite, como falou no meu coração. Capítulo 11 de Hebreus, nós vamos ler o versículo 8. Hebreus capítulo 11, versículo 8 da palavra do Senhor. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, a qual o artífice, o construtor, é Deus. Pela fé também a mesma Sara recolheu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, portanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Amém? Nós sabemos muito bem que nós somos ensinados desde criança, na nossa adolescência, nós somos ensinados tanto em casa, como também na escola, a seguir o exemplo dos mais velhos. Não é verdade? Nós somos instruídos a ouvir aqueles que têm bons conselhos para nós, os mais velhos que já tiveram a sua experiência de vida, e aqueles senhores e senhoras que passaram pela vida e tiveram grandes experiências, tanto física como também espiritual. Nós devemos seguir o exemplo deles, e nós somos ensinados quando criança a ouvir os mais velhos, porque eles são tidos na palavra como sábios. Os anciãos são sábios. E quando a gente fala sobre a fé, a gente precisa entender o seguinte: a fé, ela é o firmamento daquilo que se espera, ou seja, a gente está esperando algo de alguém. Será que você tem crido realmente que tudo que está acontecendo na sua vida, seja ela espiritual, seja ela emocional, financeira, será que tudo que está acontecendo é da parte do Senhor? Ou às vezes é aquilo que vem natural do homem? Porque muitas vezes nós acreditamos em Deus e também acreditamos nos homens. Nós colocamos a confiança nas pessoas também. E porque nós colocamos a nossa confiança em algumas pessoas, nós às vezes nos decepcionamos. Talvez você tenha colocado a confiança em pessoas que às vezes não têm tido aquele resultado que você esperava. E você está crendo, está confiante de que aquela pessoa está fazendo algo para você de bom, de valioso. Mas a palavra de Deus fala de homens que foram fiéis a Deus, foram exemplo e conduta na presença do Senhor, que nós devemos seguir como exemplo. Se você seguir o exemplo desses homens, assim como nós estamos cada dia vivendo também experiências nessa vida, neste lugar, nós podemos ter certeza da salvação em Cristo Jesus, pelas experiências de vida.
E nós vamos falar aqui de um homem que foi o primeiro patriarca, né? Capítulo 11 mesmo, versículo 8, vai falar que Abraão, né, pela fé, foi chamado, ele obedeceu pelo chamado ao Senhor, e por ele ter obedecido a Deus, ele recebeu herança do Pai. Olha como é importante nós entendermos isso. Quando você obedece a Deus de coração, quando você segue as instruções, os ensinamentos do Senhor, a Bíblia fala que nós temos herança da parte do Senhor. Essa herança, ela não é uma herança tida pelos homens naturais, física. Não é uma herança tida pelos homens como herança de terras, de gados, de carros, de coisas materiais. Não! A herança que nós temos aqui é a herança da certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. E quando o texto vai falar desse patriarca de Abraão, ele vai falar sobre a descendência que este homem colocou na terra, suas famílias, seus filhos, que estavam na direção e na presença de Deus. Mesmo que eles tenham padecido, sofrido, mesmo que eles tenham experimentado coisas difíceis nesta terra, porque foi assim, mas eles obedeceram, permaneceram fiéis e alcançaram a salvação. A fé de Abraão nos ensina que obedecer a Deus, mesmo sem conhecer todos os detalhes do plano divino de Deus, é satisfatório, é bom. Deus quer isso para a minha vida, Deus quer isso para a sua vida. A salvação, ela é por meio de graça, de graça. A salvação não tem preço, porque Jesus já pagou todos os nossos pecados na cruz, se entregando, morrendo, padecendo, sendo perseguido, né? Sendo maltratado, sofrendo, passando tudo por nossa causa, por aquilo que nós passamos, pela culpa, pelo pecado, pelo erro da humanidade. Mas mesmo assim, mesmo sendo de graça a sua fé precisa ser trabalhada na sua vida. A nossa fé precisa ser trabalhada, porque ela precisa ser fortificada diariamente. Precisamos usar a nossa fé diariamente. E para aplicarmos isso na nossa vida, é bom nós entendermos que, assim como Abraão, nós somos chamados à obediência à voz de Deus. Mesmo quando nós não entendemos as promessas e o propósito de Deus. Nós temos que acreditar, temos que crer, para que assim possamos ter certeza de que, mesmo difícil, mesmo passando por dificuldades, por provas, nós vamos vencer. Você vai vencer. Segundo lugar, Isaac, a fé para confiar inteiramente nas promessas de Deus. No versículo 9 do capítulo 11, vai falar: pela fé habitou na terra da promessa, como era terra alheia, morando em cabanas, com Isaac e Jacó, que eram herdeiros da promessa dele, eram herdeiros da sua promessa. Os seus filhos estavam ali vivenciando aquilo que Deus havia prometido ao seu pai, passado de pai para filho, passado de herdeiro para herdeiro. Aí eu te pergunto, meu querido e minha querida, seus filhos estão aonde? Nesse momento? Aonde estão os nossos entes queridos? Será que todos estão na presença de Deus? Ou, às vezes, alguns ainda faltam ser alcançados, e outros talvez desviaram da palavra de Deus. Muitos estão assim nos nossos dias atuais.
desanimados, desamparados. Alguns estão até aflitos, talvez estão também desviados da presença de Deus e precisam ser alcançados. Precisamos buscar a esses que estão perdidos. Mas olhando para a vida de Isaac, ele cria na promessa de Deus para o pai. Ele acreditava na promessa de Deus para o seu pai. E ele também, seguindo o exemplo do seu pai, foi fiel até o fim. A promessa de Deus é para todos, queridos. A salvação é para todos. Os milagres de Deus é para todos. As promessas de Deus são para todos. A família, a comunhão, a perseverança são de todos. Mas a Bíblia fala que nem todos quiseram. Nem todos estão buscando. Pessoas estão agora nesse momento na rua dos bares. Pessoas estão nesse momento nas danceterias. Pessoas estão nesse momento vendo jogos de futebol. Pessoas estão nesse momento no programa de televisão. Pessoas estão agora, talvez, não estão fazendo nada. Porque a mídia, a internet, fala assim, que você não precisa ir para a igreja. Você pode assistir um culto dentro da sua casa. Você pode assistir um culto em qualquer lugar. Não precisa ir para a igreja. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele vai falar do corpo, da comunhão, de estar junto, de estar ligado. Nós precisamos estar ligados como igreja, no partir do pão, nos sacramentos, diariamente na leitura da palavra, constantemente nos cultos dominicais, nos cultos matutinos, vespertinos, nos cultos noturnos. A igreja do Senhor precisa estar unida, porque Jesus está próximo de retornar. Jesus está muito próximo de retornar, muito perto. Estávamos falando aqui agora mesmo, eu e o pastor Gilberto, sobre o que está acontecendo, né? Aquele fogo em São Paulo. O tempo, o clima, hoje faz calor, amanhã faz frio, daqui a pouco faz calor de novo, e as pessoas estão sofrendo, é gripe, é alergia, é Covid. As pessoas estão desanimadas, os hospitais estão lotados, as filas estão lotadas, as pessoas não têm tido mais paciência. Olha o que aconteceu semana passada. Enquanto uma mãe estava com uma criança no próprio hospital, no PA, para ser consultado, porque a criança estava com uma dor no estômago. Ao retornar à sua casa, ali, com o sinal fechado para o automóvel, a criança e aquela mãe foram atropeladas por um adolescente, subitamente, com uma velocidade que não era compatível com a via. E o sinal estava fechado para ele. A falta de paciência está matando as pessoas. Isaac viveu a sua vida na confiança em Deus, nas promessas. Ele herdou a fé do seu pai Abraão e continuou a viver na terra da promessa. Ele continuou a ser obediente. Precisamos obedecer. No texto do livro de Isaías, vai falar sobre isso, que a obediência é melhor do que o sacrifício. Muitas pessoas hoje, meus irmãos, estão se sacrificando. Não estou dizendo que é errado você subir ao monte, não é errado você subir as montanhas para orar, para cantar, não é errado. Não é errado você ir para a igreja todos os dias, não é errado. Você pode ir, mas muito mais vale a obediência do que o sacrifício. Mais vale a obediência.
e para aplicarmos a vida de Isaac nas nossas vidas. Ele nos ensina a confiar dia a dia em Deus. Confie em Deus, mesmo que não esteja se dando bem, mesmo que a situação não seja favorável, mesmo que você esteja passando por uma dificuldade, uma prova. Continue confiando em Deus, porque Ele, no momento dele, na hora dele, Ele vai te abençoar, Ele vai te restaurar, Ele vai purificar. Terceiro lugar, sobre Jacó: fé para persistir. Capítulo 11 que nós lemos, versículo 21 vai falar: e tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. A visão era tão grande, a obra era tão grande, as bênçãos de Deus eram tão grandes, que às vezes era até assombroso. Era difícil até de acreditar, muitas vezes, como aquele povo que estava lá no deserto, indo para a terra prometida. Às vezes as bênçãos de Deus eram tão constantes que alguns nem acreditavam que era de Deus. Me lembro de um rio que Deus havia mandado o povo para tomar água, porque o povo estava com sede. Chegando lá, aquela água era tão pura, tão potável, tão boa, que ela chegava a ser amarga. E eles foram tomar aquela água, e o texto diz, meus queridos, que eles murmuraram, eles reclamaram por Deus: por que o Senhor permitiu que a gente tomasse essa água amarga? Bem ou mal, não sabiam que aquela água era para curar as enfermidades que eles tiveram lá no Egito. Eles foram escravos no Egito, muitos tiveram câncer, tiveram doenças malignas, tiveram úlceras, tiveram coisas terríveis no seu corpo. E quando estavam no deserto, Deus falou com eles: vai àquele rio. E eles foram, quando foram beber, a água era amarga. Eles não entenderam, porque muitas vezes nós não entendemos os propósitos de Deus. É para sofrer, então sofra. É para passar, então passe. É para padecer, padeça. Mas seja fiel. E quando aqueles homens tomaram aquela água amarga, Deus falou através de Moisés: isso aí é um remédio. Vocês não entendem nada. Porque às vezes os pensamentos de Deus é diferente dos nossos. As ideias de Deus são diferentes das nossas. Ele conhece o nosso início, conhece o meio e conhece o fim. Ele sabe o que você aguenta. Ele sabe até onde você pode ir. Mas na primeira dorzinha que às vezes nós sentimos, na primeira dor, a gente já começa a murmurar. Pessoas não vêm para a igreja porque está com uma dorzinha de cabeça, porque está com uma dorzinha na perna, porque está cansado, porque é isso, porque é aquilo. As pessoas não vêm para a igreja mais. E nós precisamos estar atentos a isso, porque às vezes uma coisa pequena acontece conosco, não é para que nós pudéssemos se entristecer, ficar murmurando. Não, Deus pode estar provando a sua vida, para saber se você é forte, saber se você aguenta. Será que aquela filha me aguenta? Vou tentar. Vamos ver se ela é forte. Será que aquele filho é forte? Vamos tentar isso. Deus não tenta ninguém, mas Ele permite às vezes Satanás para tentar as pessoas. Olha o que aconteceu com a vida de Jó. Satanás pediu a Deus para tentar a vida de Jó. E ele foi tentado.
perdeu tudo, mas ele conseguiu permanecer fiel. Homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. 4 ações na vida dele. Para aplicarmos sobre a vida de Jacó nas nossas vidas. Jacó nos ensina a persistir na fé. O que é persistir, irmãos? O que é persistir? É mesmo que você esteja desanimado, mesmo que você esteja desanimado, fique firme, insista, que você vai alcançar a vitória. Permanecer firme. Sua fé foi fortalecida, a fé dele foi fortalecida ao longo da vida, dos desafios. A fé desses meninos foram desafiados e eles venceram. Nós precisamos ser assim, porque nós passamos por luta. Não há quem não passe por luta. Nós passamos por provas diariamente, passamos por grandes tribulações, mas nós estamos aqui na casa do oleiro, na casa do Senhor, porque Deus tem falado conosco. Jacó nos ensina a persistir na fé, mesmo em meio às tribulações, mesmo com as nossas batalhas, devemos persistir na fé, para nós estarmos o quê? Firmes no Senhor Jesus. Quando a gente fala do texto, aqui no Novo Testamento, mas voltado para o Velho, a gente vê como que aqueles homens foram homens gloriosos, guerreiros, homens batalhadores, homens que desafiaram, mas eles prevaleceram até o final, continuaram até o final. Por isso que a palavra de Deus vai falar às nossas vidas. Aquela primeira fora irrepreensível, nunca se terão buscado lugar para a segunda. É o que diz a palavra sobre a nova aliança de Deus, no capítulo 8 que nós lemos, sobre a nova aliança do Senhor para com a igreja, para com o seu povo. Uma aliança no qual o próprio Deus testifica diariamente conosco, em que nós somos tentados, mas não desamparados. Ele nunca nos desampara, Ele sempre está conosco, Ele nos guia, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor. Eu finalizo, queridos, falando que esses patriarcas do Velho Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, nos deixam um legado de fé, que até hoje transcende os tempos, e até hoje faz com que muitos percebam que nós devemos seguir o exemplo de muitos que foram fiéis a Deus. As vidas daqueles homens nos ensinaram que nós precisamos prevalecer nas batalhas, precisamos colocar a nossa fé na prática, ter certeza realmente. E outra coisa é ficar firme, porque, como diz a palavra no Salmo, muitos serão aqueles que vão cair na minha direita, na minha esquerda, mas eu não vou ser atingido. Eu não vou ser atingido, porque o Senhor está comigo. O salmo mais conhecido de todos, talvez um dos mais lidos na igreja, é o Salmo 23, fala: o Senhor é o meu pastor, viva, nada me faltará.
nós colocarmos a nossa fé em ação, diariamente, nós vamos prevalecer, nós vamos vencer. O Senhor, Ele quer abençoar as nossas vidas. Vamos ficar de pé, aqueles que podem, nós vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus que nos abençoe, em nome de Jesus. Chamar o pastor Gilberto para finalizar o nosso culto. Deus querido, em nome de Jesus, Tu és santo, Tu és tremendo. Nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, na Tua presença. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha, ó Pai, de forma muito especial, fazer com que possamos cada dia mais fortalecer a nossa fé no Senhor, para que possamos resistir no dia mal, prevalecer, vencer, através do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Pai, obrigado por tudo, obrigado, Senhor, por esta amada igreja, por cada pessoa, cada irmão aqui, e que nós possamos estar cada dia mais na Tua presença. Nos dê, ó Pai, a Tua unção e abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.